Vamos ver o que é que o Vitor também fala sobre a questão, essa novela Eric Pulga. Um abraço, viu, o Boa. Vitor? Vitor que faz Abraço, parceria lá Vi. com o Barbaço também. Ele mandou esse vídeo aqui, simbora. Fala, meus amigos do Bora por Racha, Klaus e Douglas. Estou aqui tirando uma mini férias, né? Porque a galera acha que é brincadeira essa vida de produtor de conteúdo, mas não é. A gente nem tem férias, para falar a verdade, né? A gente vai aproveitando ali um minutinho ou outro que a gente tem de descanso para poder aproveitar e reenergizar, né? Inclusive porque esse ano foi um ano difícil e um ano de muitas expectativas do torcedor do Bahia e que não foram correspondidas à altura, né? Pelo menos a gente conseguiu uma pré-Libertadores e a gente espera que a história desse ano seja uma boa história para a gente poder contar. Mas enfim, estou aqui justamente para falar sobre as expectativas desse ano de 2025, né? Que o torcedor do Bahia trouxe um pouquinho de 2024, da frustração, né, de não ter conseguido uma vaga direta na Libertadores, de ter caído de rendimento ali no segundo turno, que poderia ter sido muito melhor, e tudo isso muito por conta, né, das peças que faltaram, né, nesse ano no planejamento do Grupo City, à frente da SAF do Bahia. Mas falando precisamente sobre Pulga, né, eu acho que a expectativa de todo torcedor tricolor é de que seja pelo menos uma das grandes contratações, né, dessa janela de transferências do Bahia em 2025. Praticamente tudo acertado entre jogador, né, e Grupo City. A conversa com o Ceará também está um pouco difícil, mas eu acho que não vai se perdurar muito, tá? Por aqui, as expectativas para que ele venha são muito altas, né? Levando em consideração de que a gente temos poucos pontas aqui no nosso Bahia. Ademir e Biel praticamente, né? Outros jogadores são improvisados, como Everaldo, o Lúcio também já jogou por ali, o próprio Cauli jogou mais caído, o Jean Lucas também, enfim, mas que não são jogadores da posição, né? Não são especialistas, né, na finalização, na corrida, no drible, no improviso, coisa que o Pulga conseguiu ser com muito brilhantismo, né, na Série B. Embora, obviamente, seja a Série B e a gente tenha que respeitar, porque também é uma competição nacional importante e tão difícil e tão dura quanto a Série A, né, mas o nível técnico, sim, é um pouco mais baixo, a gente sabe disso, né, não tem para onde negar. De qualquer maneira, a gente espera que ele também possa vir com essa experiência que ele teve de Série B, que é muito importante, né, com essa importância que ele teve para um clube gigante no nosso cenário aqui do Nordeste, que é o Ceará, né, e que ele venha para poder ajudar, sobretudo porque ele foi um finalizador, foi um goleador, né, coisa que, de novo, os nossos pontas e nem os que são improvisados nessa posição conseguem ser. A expectativa é a mil, velho. Todo mundo que a gente conversa por aqui, como eu já falei, trata ele como um dos grandes nomes para essa janela de 2025 e a expectativa realmente é muito alta. Tomara que ele já chegue, já comece a se ambientar, que dê tudo certo. Juba, por exemplo, demorou um pouquinho, né, a cair nas graças da torcida, ainda está sendo improvisado na lateral, mas nesse ano de 2025 a gente espera que algum outro atleta possa assumir aquela vaga dele para que ele possa aí sim jogar no meio de campo, jogar mais adiante, possa ser mais um nome decisivo, né, no Esporte Clube Bahia, coisa que a gente também espera de Eric Pulga, né. Falando um pouquinho também sobre os nomes envolvidos nessa negociação, né? Pelo que a gente sabe, o Ceará tem interesse em Matheus Bahia, em Everaldo e em Iago Felipe. Confesso para você que desses nomes aí, dois, de olhos fechados, o torcedor do Bahia poderia entregar de mão beijada aí, digamos assim, né? Que é Matheus Bahia e, sobretudo, Iago Felipe, que tem um carinho de Rogério Ceni, é um cara que criou uma identificação com a torcida do Bahia. Na reta final, ele mais funcionou como um coach ali, né? Conversando com jogadores no banco, né, nos bastidores, incentivando, sendo profissional, do que muito mais assim efetivo dentro de campo, né? Jogou pouco e quando jogou realmente não conseguiu corresponder, porque os jogadores que são da posição dele são de um nível muito maior do que o dele, né? Então, realmente para ele fica um pouco difícil. Mas não é um jogador péssimo, um jogador ruim. Talvez para as nossas pretensões, né? Para o tanto que a gente pode investir, né? Mas ainda tem contrato com o Bahia e eu acho que até que seria bom para ele e para o Bahia e bom para o Ceará também esse empréstimo, né? Everaldo já é um cara que particularmente a torcida do Bahia não gosta muito, né? Mas teve o seu valor. É um cara que tem, com todos os defeitos, apesar de não gostar muito de críticas, mas é um cara que veste a camisa, se dedica, mas tecnicamente também é outro jogador que não tem aquela, digamos assim, aquele molho, né? Que seria o molho suficiente para mantê-lo como titular. Acabou perdendo posição para Lúcio e, pô, um jogador que é muito mais jovem, muito mais finalizador, muito mais decisivo, e era compreensível que ele acabasse perdendo essa vaga com o tempo. Mas é isso, meus amigos. Eu acho que o cenário é mais ou menos esse. Né? Não sei nem se você chegar a cogitar esses nomes aí que saíram na mídia, mas se não cogitar é bom. É o momento pertinente aí para que a torcida de vocês, caso não tenha acompanhado, possam aí discutir um pouquinho sobre esses nomes. Não falei sobre Matheus Bahia, mas também é outro nome que a gente, por aqui, não gosta muito, porque as nossas recordações de Matheus Bahia realmente não foram muito boas. Mas por aí eu acho que ele entregou bom resultado. Né? Então, acho que nesse bem bolado, nessa combinação aí de negociações, acho que todo mundo sairia ganhando. É isso.
Um beijo, um forte abraço, boas festas para todo mundo. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar e nos vimos na Série A. Bom demais. Bom Grande Vitor demais. Torres, cara. É isso aí, um abraço pro Vitor, um abraço pra galera do São Mais Bahia. Muito obrigado, viu, Vitor, pelo vídeo, né? Um vídeo exclusivo aí pra gente. E deu pra notar, né, a expectativa do torcedor do Bahia em relação a Eric Pulga, né? Tá ali precisando daquele ponta que dê uma alegria a mais, né? Que empolgue mais o torcedor, um ponta com potencial para definir jogadas, para finalizar jogadas e para ser o titular ou o titulável aí do time do Bahia, e também falando sobre essas possibilidades aí de troca de jogadores. É tudo muito complexo. Eu não sei se no futebol brasileiro, eu não tô lembrando assim de uma negociação, Klaus, que envolva 3 jogadores em troca de um, mais dinheiro, né? Mais dinheiro por fora. É complicado isso aí, cara. Até para você combinar com todo mundo, tem que combinar o contrato de um, contrato de outro, contrato do terceiro, ver se tá tudo certo, para depois fechar negócio. Não é fácil, não, viu? Não é fácil não, cara. É um emaranhado de possibilidades, de acordos, de convencimento de atletas. Não é simples, não é uma operação simples, né? Obrigado demais ao Vitor, porque trouxe uma percepção dos jogadores que estão hoje à disposição, talvez numa prateleira de negociáveis do Bahia para o torcedor do Ceará. Eu acho que além deles aí você tem algumas outras opções também, como o Vitor Hugo, só que é um jogador que eu acho que tem um salário alto, mas acho um jogador interessante, já foi titular do Palmeiras, campeão brasileiro do Palmeiras, teve um certo destaque por lá, é um jogador rápido, me agrada também o nome do Vitor Hugo, como um desses potenciais negociáveis. Enfim, eu acho que a gente tem alguns nomes no Bahia que podem servir ao Ceará, né? Eu acho que não é de todo um caso perdido, assim, não vou querer um determinado jogador por isso ou aquilo. O Iago Felipe, eu acho que desses nomes todos é o que menos me agrada, principalmente porque eu tenho medo de ele fechar uma janela, por exemplo. A gente traz o Iago Felipe, aí não vai trazer mais o Fernando Sobral? Porque para mim o Fernando Sobral é um nível muito acima do Iago Felipe. Mas é por muito, entendeu? E aí a gente vai fechar essa lacuna de uma carência no meio de campo com um jogador, para mim, tecnicamente bem abaixo do nível do Fernando Sobral, né? Então, esses pontos me preocupam. Alguém tá falando do Tietê no chat, o Tietê já acertou com o Vasco, tá? Já é jogador do Vasco para 2025. Então, cara, eu acho que a gente tem aí essas possibilidades de jogadores, né, que o Bahia eventualmente pode negociar. Eu descartaria já o Everaldo nesse rol de jogador que vem dentro dessa negociação, mas acredito que para fechar aí com o Ceará, o Bahia vai ter sim que ceder pelo menos 2 jogadores. Então, vamos ver quem são esses nomes, né? Eu espero que seja um nome um pouco melhor do que o Iago Felipe. Até o Landim falou sobre isso também, que não é um nome que ele agrada, ele preferiu o Rezende. Mas volto a dizer, até o Vitor tá aqui no chat. O Rezende, ele é bem utilizado lá no Bahia, né? Às vezes como zagueiro, às vezes como volante. É um jogador bem útil aí no Bahia, né? Então acho pouco provável que o Bahia libere o Rezende. Mas é um jogador que eu gosto. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.